Olá, amigos e membros aqui do canal. Mais uma vez, muitíssimo grato por serem membros aqui dentro do canal. Vamos a mais um vídeo aqui das oportunidades para a próxima semana. Mas antes eu vou passar lembrando, eu sou o Dalto Vieira Análise de Investimentos. Vocês já são membros do canal, vocês já sabem disso. E eu agradeço já de imediato por prestigiar aqui o nosso trabalho. Em relação às oportunidades para essa próxima semana, antes de abordá-las, eu vou primeiro passar em cima, até foi um dos pedidos do Daniel, vou passar em cima das oportunidades que a gente falou da semana passada, tá? Ver o que resultou dessas oportunidades, pelo menos os ativos que poderiam gerar essas oportunidades de entrada na semana passada. Vamos lá, vou colocar aqui na tela para vocês e começando aqui falando de SUSB3, que está dentro aí do movimento de subida, né? Inclusive é uma compra que a gente tem aberto lá dentro do aplicativo DV Invest, a única compra que a gente está em aberto no termo de swing trade, ela está andando bem aí, foi a entrada aqui mais próxima aqui dessa região que a gente fez, eu até comentei com vocês que já poderia ser feito uma entrada falando que a gente já tinha uma posição em aberto, enfim, está andando bem, não sairia mais perdendo, inclusive já com stop aqui abaixo da mínima desse candle 54, ali botando ali na faixa dos R$ 54,53, já estaria de bom tamanho, stop de proteção de lucro. Klabin teria entrado aqui nesse papel e teria acionado stop nessa perda de mínimo. Então essa aqui teria acionado stop se deixasse o stop do jeito que estava aqui. Ó. Um ponto que eu sempre relato é 1, 2, 3 candles de subida. Olha as sombras superiores. Fraqueza para subir, perda de força na resistência, candle de reversão, perda dessa mínima, sinal, primeiro sinal de vou pular fora dessa operação. Segundo sinal, perdeu a mínima desse candle que faz a segunda mínima descendente, pula fora também da operação. Essa seria a alternativa aí de stop mais curto ou praticamente no mesmo ponto da entrada. Se fosse aqui nessa mínima aqui, a entrada, a saída seria até um pouquinho acima da entrada. A HBSA3 não gerou entrada, que tinha que superar essa máxima aqui. Tá olhando lá para o gráfico 105 minutos, ela tinha que fazer isso aqui, ó, romper essa máxima para fazer uma compra com stop aqui embaixo. Não fez essa entrada. O RFS3 não gerou a correção que eu comentei que teria que ter algum tipo de correção aqui para fazer uma entrada, terminou indo direto. Tinha S3, teria acionado aqui uma entrada se fosse a superação de máxima e bateu exatamente um centavinho abaixo desse patamar. Se o stop ficou aqui um centavinho abaixo, o stop foi devidamente acionado. E agora ela está gerando um candle que eu vou comentar mais à frente aí sobre TIM S3. Na realidade, falando, eu tenho ela aqui para ser comentada para essas próximas semanas. Tá? Eu estou passando em cima dos ativos que comentei na semana passada. Então aqui teria acionado stop aqui embaixo, para uma entrada aqui em cima, teria acionado stop aqui de 1 centavo. Se botou 1 centavo certinho aqui abaixo, acionou o stop da operação. Ecor 3, a ação que gerou um grande candle de alta era para aguardar ali um movimento no 105 para uma entrada. Ela vem para baixo da média, ela até gera ali uma sinalização positiva que não consegue fechar acima da média e na sequência aborta aqui vindo para baixo. Se fez alguma entrada pelo gráfico 105 minutos na superação da máxima desse candle, ou seja, de um sinalzinho de alta no gráfico de 105, por mais que não tenha fechado acima, o stop teria sido acionado ou aqui nessa perda de mínimo ou aqui nessa perda de mínimo, um stop mais curto pelo gráfico 105 minutos. O outro ativo aqui, Semin 3, não fez ali a correção que é para compra, porque quando gera sinal para baixo da média, evita entrar no gráfico 105 minutos, e aqui no gráfico diário já vai ser uma das alternativas que eu vou comentar daqui a pouco para entrada no decorrer dessa semana. BBDC4, se ocorreu aqui, lembrando que era uma compra contra a tendência, se fosse fazer uma compra aqui, com a entrada aqui, stop abaixo dessa mínima, teria acionado stop, ou seja, esse candle que era para ser um candle de alta, foi um candle de baixo. Depois o ativo terminou gerando um fundo aqui acima do fundo anterior, não vejo uma sinalização tão interessante para entrada nesse momento em BBDC4. A Educ 3, que era outra contratendência na superação da máxima desse candle, manteve a entrada mesmo depois da segunda e terça-feira desse jeito, teria andado aqui na faixa de uns 6%, ou seja, 6%. A volatilidade nesse papel era na faixa de 4,8%, então andou mais do que 1 para 1. Colocou stop de proteção de lucro, teria acionado stop de proteção de lucro aqui ou aqui nessa perda de mínima, principalmente não sairia mais perdendo depois de ter gerado praticamente uma vez e meia ali o risco da operação. Outro ativo a ser falado, que foi aqui também comentado, REC V3 já para a ponta vendedora, gerou o topo ali para a ponta vendedora, correção de 3 candles, até seria melhor se tivesse uma correção um pouquinho maior, mas gerou o topo descendente, ó, volta a fechar abaixo da média, faz nova mínima e dá uma pancada para baixo. Isso aqui andou muito bem essa posição. As posições que mais andaram aqui foi REC V3 e SUS B3, tá? Em relação à questão de compra e venda. EG3
não gerou a correção, está aqui andando para baixo, mas não gerou correção maior do que esses 2 candles que eu tinha comentado na última oportunidades aqui. E raiz 4 também não gerou a correção e continua andando aqui para baixo. Então, são esses ativos que foram comentados na semana passada. Beleza, então vamos falar aqui agora dos ativos em relação a essa próxima semana. E como é que seriam essas possíveis entradas? Lembrando que não é já assim, ó, passei aqui, você já entra comprando. Tem que ter algum, ou algum já vai ter a possibilidade de entrar de cara, que eu já comento, e outros não. Banco do Brasil, eu não entraria de cara, tá? Porque a ação vinha de uma forma toda lateral, toda bagunçada aqui, beleza, gerou um pivôzão de alta no gráfico diário, só que para entrar comprando, eu aguardaria, olhando para o gráfico 105 minutos, algum movimento contrário aqui, uma correção que demonstre fraqueza para cair, de mais de 3,500 preferencialmente, testando níveis de suporte aqui, que foram níveis de suporte aqui são resistências antigas, mudanças de polaridade, para buscar uma compra aqui de fundo ascendente, podendo até buscar uma entrada mais próxima dessa região e deixar um stop aqui abaixo da mínima desse grande candle de alta. Porque se voltar para baixo da mínima desse grande candle de alta do 105, ou seja, voltar para baixo dos 47,18, já seria um indício bem negativo de perda de força, ou seja, dela voltar para dentro dessa bagunça aqui, ou seja, desse retângulo que eu acabei de traçar aqui em azul. Então, olhando para o semanal, sinalização aí para cima em BBAS3. Outro ativo a ser comentado é a SUSB3, que está dentro do movimento de alta, já está dentro do processo de subida. É mais um comentário para quem está comprado, deixar o stop aí no 54, 53, abaixo dessa mínima aqui. Para quem está de fora, querendo comprar aqui esse rompimento dessa máxima desse candle, eu olharia também da mesma forma para o 105 para se fazer uma nova entrada. De tentar pegar ali, ó, mostrar a fraqueza para cair, para buscar uma compra de fundo ascendente, preferencialmente pelo gráfico 105 minutos. Semi, possibilidade de compra se romper a máxima aqui desse candle, o ideal seria até a máxima desse aqui, para buscar essa compra aí a favor da tendência de alta do gráfico diário dessa ação. É uma das alternativas aí para a próxima semana. Mais interessante até se romper os 4,71 para entrada, o stop ficaria ali para baixo dessa mínima, por volta dos 4,57. FLRY3 fez uma queda um pouquinho mais intensa, mas pelo menos dentro ainda desses 2 candles de alta, tendência de curto prazo de alta, dentro do movimento de subida semanal, o ponto negativo é isso aqui, ó. Então, como esse candle é um candle, se eu pegar aqui, ó, o Fibonacci, projetar o tamanho desse candle para cima, dá para perceber que ele já vai de novo voltar para a zona de resistência. Região ali por volta dos 15,90, eu vou traçar até a linha aqui dos 15,93, olha só. Então é um risco um pouco maior, o candle ficou um pouquinho grande, que seria uma das alternativas, né? Um martelo aqui para buscar uma compra, com menos, nesse caso aqui seria um pouco menos capital, porque o risco ficou um pouquinho maior, próximo da resistência, stop aqui embaixo, tentando pegar o quê? A continuidade do movimento de subida e preferencialmente que ela rompa essa máxima aqui, confirmando a sua tendência, ou seja, dando mais uma confirmação de tendência de alta na FLRY3. Então seria a alternativa aí de possível entrada com menos capital, FLRY3. Klabin, se voltar a fechar um candle aqui, ó, assim, acima da média, gerando nova máxima, alternativa de compra, como se isso aqui fosse um movimento forte de subida, ela rompe esses topos anteriores, ela volta nessa região de topos anteriores, gera um sinal de alta, isso aqui sendo um processo de correção justamente dessa alta, e aí entra comprando, tentando, mesmo que seja mais próximo aqui desse patamar, para romper esses topos anteriores, então seria a forma de entrada nessa ação. Tinha S3, qual a alternativa? Como está muito dentro da resistência, e o candle vai ficar um pouco... A alternativa seria pouco capital no rompimento dessa máxima com o stop abaixo dessa mínima. E a outra seria, porque aqui olhando para os 105 minutos, seria esse rompimento aqui, seria a continuidade aqui com o stop aqui embaixo, né, que eu comentei no diário. E aqui a outra forma seria... Desculpa. A outra forma seria acontecer o quê? Um movimento um pouquinho maior aqui no 105 para depois fazer esse rompimento, trazendo a chance até de botar um stop mais curto pelo gráfico 105 minutos nesta ação. Porque ela continua dentro de um viés aí positivo, não gerou ainda um sinal ali mais relevante para baixo nessa ação. Depois disso, olhando para HPV3, a gente já olharia um pouquinho mais para a venda. E de que forma aqui na HPV3? Ela perdeu toda uma zona de suporte, ela furou aqui alguns fundos anteriores. Caso ocorra alguma tentativa de subida mais fraca, de uns 3 candles aqui, daria para vender topo descendente. Ou no gráfico 105 minutos, se também for um pouquinho maior a correção,
testando níveis anteriores de suportes que podem funcionar como resistência. Por exemplo, aqui eu vou pegar o Fibonacci daqui para cá, e dá para ver que ela vai ter resistência nessa faixa, pelos níveis de Fibonacci, nessa faixa de preço, 4,18 a 4,28, que passa por essa região aqui, ó, na verdade até um pouco acima desse patamar aqui, mas passa principalmente por essa região de topos anteriores, de fundos anteriores. Quanto mais recente os fundos, mais importante é o nível de resistência. Então, o ideal, na próxima semana, sinalização de baixa, que seria um pouco mais lá para sexta-feira, né? Porque a gente só tem um feriado na quinta, então segunda, terça e quarta aqui tentando corrigir, e uma entrada ou pelo gráfico 105 minutos no meio dessa segunda, terça e quarta, principalmente terça para frente, para buscar alguma venda em cima dessa ação, a favor da tendência de baixa estabelecida aqui nesse papel. Depois disso, depois de HPV3, vou falar de PRIO 3, também seria para correção. Aguardar mais alguns candles. Gerou ali um engolfo de alta, poxa, Dalton, isso aqui seria uma compra, um engolfo de alta. Sim, é um engolfo de alta. O problema é que a tendência no gráfico diário já não é mais de alta. Ela perdeu a mínima do grande fundo ali que antecipou toda essa movimentação para cima. Então já é um viés um pouco mais negativo. Está dentro do movimento de baixa lá no gráfico semanal. Então se ela corrigir aqui nessa faixa de 45,12, principalmente testando, quando ela testar mais níveis de resistência, como 50%, média móvel, a convergência de resistência, se ela atingir aqui e demonstrar que depois desse candle de forte alta, ela patina aqui para subir, lá para quarta, principalmente para sexta-feira, venda aí seria uma das alternativas em PRIO 3. Ou seja, enquanto ela não gerar algo tão relevante para cima dessa região de resistência, principalmente dos 46 e 40, eu olharia um pouquinho mais para a venda de swing trade em PRIO 3. O outro ativo seria Curi 3, que está dentro do movimento de queda, fala assim, poxa, está indefinido aqui, né? Pois é, mas no gráfico semanal, depois de 3 semanas tentando subir ali, ó, até uma que foi uma baita recuperação, que foi isso aqui, o mercado vai e devolve tudo, perde essa mínima aqui, inclusive oscila aqui embaixo, mais provável, na minha leitura, menos provável seria subir aqui e voltar para cá, na minha expectativa, né? Ou seja, pode ser o mercado até reverter, mas o fato é o seguinte, não sei se vai lá em cima ou não. O fato é, se subir de maneira, tentar subir aqui de maneira fraca, ou gerar aqui no gráfico 105 minutos, tentativa aqui, gerar um topinho aqui, sem alternativa de tentar pegar a continuidade, arriscar para a continuidade do movimento de baixo. Ideal que fosse até pelo gráfico diário, mas 105 também não descartaria essa entrada. O outro ativo é BRAP4, que seria um pouco mais, tudo para que eu estou falando aqui de HPV para baixo, HPV3 para baixo, HPV para baixo, seria mais para venda. Ela veio, fez isso aqui, fez esse engolfo de alta em cima do suporte. Ok. Só que está abaixo da média. Semanal também no movimento de baixo. Então, se esse papel ou ele voltar para baixo dessa mínima, se voltar para baixo dessa mínima, stop aqui em cima. Dá para buscar uma venda. Ou ficar aqui mais patinando aqui, depois gerar um sinal de baixo, também possibilidade de trabalhar na venda nesta ação. ODPV3, outro ativo que esse aqui seria até para sendo mais agressivo, tá? Vou arriscar uma venda aqui com stop aqui em cima, sendo mais agressivo. O ideal seria ela tentar fazer um movimentozinho limpo ali no gráfico 105 minutos para cima, mínima de mínimas ascendentes, depois gerar um topo descendente. Mas olhando para o gráfico semanal, olha, subiu, bateu nas médias, gerou já um sinal de topo, essa semana fecha aqui para baixo, perdeu essa mínima aqui, aumenta que a perda dessa mínima aumenta a chance de queda. Colocaria menos capital porque está dentro de uma zona de suporte, mas com a expectativa que essa terceira semana venha perder esses níveis de suporte. Então tem um risco um pouco maior, mas se perder ela pode gerar um movimento de aceleração para baixo. Beleza? Então é isso, são os ativos aí que eu selecionei para a gente monitorar no decorrer da semana. Lembrando também, se você está lá dentro do aplicativo do VInvest, se algo realmente encaixar melhor para a gente passar essas recomendações, ou seja, dessas que eu estou falando da gente monitorar, se alguma delas encaixou melhor, como a gente está comprando em suas B3, eu vou passar, ou eu, o Kaique Stein, a gente vai passar as operações aí dentro do aplicativo, que pode ser até outra que não tinha mapeado aqui, de repente no meio da semana eu olhei com carinho e vi que, nossa, essa faz sentido, aí eu passo lá dentro do aplicativo do VInvest, vocês podem acompanhar lá. Então, até as nossas próximas oportunidades, tenham uma excelente semana aí para você. Até mais.